É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast do Professor das Obras. Hoje o negócio tá diferente aqui. Tá ao vivo no Instagram também. O negócio tá bonito, tá ficando melhor. Tô gostando aqui da Difu preparando a gente cada vez mais para chegar. Quantos mil seguidores você vai chegar, Douglas? É difícil mencionar, né? Com uma equipe tão completa como essa que a gente tem, então o céu é o limite. O céu é o limite, O céu né? é o limite. O céu é o limite. E hoje eu tô aqui com o arquiteto Douglas Fernandes, é isso? Correto, isso mesmo. Cara, 6 anos com a DF Arquitetura, 17 anos na construção civil, né? E 4 anos, na verdade, com a DF Arquitetura. Isso. Né? Legal. E 6 anos como arquiteto, certo? Perfeito. Perfeito. É muito tempo de construção civil, tem bastante exemplo, bastante coisa para falar aqui. E nessa conversa, pessoal, vocês não podem perder algumas polêmicas aqui que o Douglas defende, uma filosofia diferente, e eu vou perguntar para ele aqui e vai ficar tudo claro, tudo muito bem explicadinho aqui com o professor das obras. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, e você como está? Tudo jóia. Prazer te receber aqui. Vai ser um imenso prazer falar com você e eu estou curioso para entender um pouco mais essa filosofia diferente sua de arquitetura. Muito obrigado pelo convite. Vamos para as perguntas, que a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida mesmo. Acho que tentar minimizar as polêmicas. Oh, legal, legal. Bom, eu estou falando dessa filosofia diferente aqui do Douglas, na verdade, porque na prática, né, a gente está acostumado a lidar com as obras no dia a dia. As nossas conversas aqui nos bastidores mostraram que você tem um jeito de trabalhar um pouquinho diferente dos outros arquitetos, né? Eu estou acostumado a trabalhar com um tipo de arquiteto, não que eles trabalham errado e você certo, não é isso, né? Mas são práticas e filosofias de trabalho, uma metodologia de trabalho diferente, né? E a metodologia de trabalho diferente do Douglas que eu falo é que ele é um arquiteto que acompanha mais a obra, ele gosta de estar ali no físico, né, no espaço que está sendo construído, que foi projetado. Ele gosta de estar acompanhando junto com o cliente, né? E ele é uma pessoa que ele pesa a questão da estética, mas ele pesa muito mais a questão da funcionalidade, né? Então ele gosta de casar as coisas e vocês vão entender essa questão da filosofia ao longo da conversa. Bom, a primeira pergunta que eu faço aqui para você, Douglas, a respeito dessa filosofia, talvez seja justamente uma das coisas que eu percebo que nas obras acaba não acontecendo, que são as visitas que os arquitetos não fazem na obra, né? E aí o cliente fica puto porque ele paga um projeto, às vezes paga até esse acompanhamento para o arquiteto e ele pouco aparece lá. Ou aparece somente quando tem algum tipo de problema que ele é requisitado, né? Você já defende um pouquinho diferente, que o arquiteto ele tem que fazer visitas constantes na obra, enfim, fazer um acompanhamento, né? Como que é isso? Por que você acha que tem que ser assim? E qual que é a diferença disso para você? Sim, na verdade, o método que eu trabalho, eu faço a parte de projeto, quanto a parte de execução também. Então, a minha equipe, ela vai estar na obra todo dia. Então, eu também tenho que estar na obra todo dia. Até para fazer a parte do cronograma de obra que eu monto para o cliente quando a gente faz um fechamento do serviço, eu tenho que ver se esse cronograma está fluindo, né, conforme eu fiz essa programação. Então, eu tenho que estar na obra todo dia. E como minha equipe está lá, eu faço a parte até de levar e buscar em obra e acompanhamento não só full time, eu faço também essa parte remoto. Não é todo dia que eu consigo ficar algumas horas em cada obra, então eu faço uma parte remota, uma parte presencial. Perfeito. E é claro que assim, né? Essa questão do acompanhamento de obra, mesmo para mim que sou engenheiro e que construo, eu também não estou todo dia na obra. Obviamente a gente deixa alguns dias ou alguns momentos oportunos para que a gente faça uma visita na obra. Eu costumo dizer assim, é muito importante eu estar na obra quando o pessoal está fazendo a marcação da alvenaria do que quando o pessoal está fazendo a elevação. Sim. Porque uma vez que a marcação foi feita errada, não adianta eu ir lá ficar todo dia da elevação se a marcação foi feita errada e não resolveu nada. Então é super importante você estar em alguns pontos chaves na obra, né? Então isso eu acho que é muito legal. Assim, essa ideia de você acompanhar a obra é um pouquinho diferente, como a gente falou, mas você acha que você é assim por conta do seu perfil e talvez os outros arquitetos que são mais de criação, aquela questão mais do estético, enfim, do desenho, eles têm um perfil mais criacionista e por isso eles não têm esse costume de ir para a obra?
Por que você acha que você tem essa característica? O que você fala a respeito disso? Sim. Na verdade, a arquitetura para mim começou antes da graduação. Então, eu já acompanhava a obra há muito tempo. Como a gente falou, eu sou formado há 6 anos e eu acompanho obra há 17. Então, eu acho que essa vivência da construção, o estilo de profissional que eu me tornei mudou. Uhum. A maioria dos profissionais, os arquitetos, bastante colegas de graduação, esse tipo de coisa, eles conheceram muito a arquitetura na graduação. Então, poucos têm esse contato no dia a dia. Daí não sei se eles não entendem qual a importância disso. Se é importante você fazer um projeto que vá te satisfazer também, mas não ao cliente. Então, eu, como estou no dia a dia, eu vejo que projeto também dá conflito com a execução. Eu acho importante essa vivência de tá fazendo o projeto, eu fazer também o projeto e eu executar. Pela experiência passada. Eu acho que esse é o maior fator. Se eu não tivesse em construção há 17 anos, eu não ia ter visto isso. Se eu tivesse só 6, eu ia ver que não tem esse problema tão grave, né? Entendi. Até você falando da questão dos estágios dos arquitetos, talvez seja um ponto também muito importante para falar. Que assim, o engenheiro civil, na faculdade de engenharia civil, as oportunidades de estágio dele geralmente são dentro de construtoras, né, incorporadoras, empreiteiras. Então, eles sempre atuam ali num período de obras, né? Já o arquiteto, ele geralmente vai estagiar com arquitetos. E arquiteto já tem essa característica de escritório, de projeto e fazer visitas, né, periódicas ali na obra, ou quase nem visitam obras. Sim. Você acha que justamente isso, pela questão de você já ter vivenciado obra antes de entrar na faculdade, fez com que a sua visão fosse totalmente diferente dos seus colegas ali de sala de aula, né? E talvez até se os seus colegas tivessem a mesma experiência que você tem, eles teriam gostado da obra, porque a obra é um lugar legal, né? Correto. Até a forma de estágio que você falou, concordo plenamente, porque todos os colegas foram para escritório. É aquela coisa de só fazer o projeto em cima de um AutoCAD, não ter esse contato com o chão de obra que a gente fala. O meu estágio foi diferente. Meu estágio foi na parte de projetos, mas foi a parte de adaptar o projeto à necessidade da obra. Então, já é uma característica pessoal. Uhum. E se eles tivessem esse contato, eles iam ver como é interessante a obra. E o arquiteto que, como você, que tem essa característica de gostar mais de obra, você acha que ele tem uma diferença no perfil? Você acha que, assim, ele acompanha mais obras porque ele gosta, talvez, de fazer a gestão ali da equipe, ver as coisas acontecendo? Você acha que tem uma mudança no perfil? Porque, assim, você deve conhecer pessoas que também gostam de ir para a obra, né? É o perfil das pessoas? O que você acha? Sim, eu conheço, mas a quantidade é mínima comparado a arquiteto do escritório. E quem gosta de obra, ele gosta de entender a obra, por que ele faz a obra em si. Então, é diferente de você só sentar e fazer um projeto. Eu faço uma casa porque vai ser uma moradia. Então, quem faz uma construção com o pé no chão, ele entende a diferença de obra. Ele entende a importância que é uma edificação, e não só a construção dela. Tá, legal. E assim, para a gente também não colocar os braços em cima da mesa e tirar um braço de ferro aqui, deixa eu te perguntar aqui, ó. Geralmente, quem faz esse acompanhamento das obras, até desses arquitetos que são mais voltados para a estética do negócio, são os engenheiros, os construtores e tudo mais, né? E aí você vem com essa ideia de que o arquiteto também deveria fazer um certo acompanhamento e tudo mais. E eu também acho muito legal porque às vezes eu sinto falta do arquiteto estar ali na obra. Eu acho que um complementa o outro, né? Dá para adicionar um trabalho ao outro. E principalmente assim, porque isso não vai levar o custo para o cliente, porque o preço dele contratar um arquiteto que vai fazer esporádicos acompanhamentos ali na obra, junto com uma empresa de engenharia, é o mesmo dele contratar um arquiteto que nunca vai na obra, e contratar uma equipe de engenharia. Então, acho que é super legal quando você tem várias pessoas que pensam diferente ali no canteiro de obra. O que você acha, pela experiência que você tem, das obras que você já participou, tá? Da visão do arquiteto que acompanha a obra versus a visão do engenheiro que acompanha a obra. Qual que é a diferença dos dois, assim? Então, aí eu falar da visão do oposto é difícil, mas a minha, por exemplo, eu sou muito a favor de ter ambos, porque é o que você falou, acho que várias visões conseguem valorizar tanto mais o debate quanto a qualidade da obra em si. Então, meu cliente,
eu não faço nenhum tipo de edificação sem a presença do engenheiro, porque eu acho que o arquiteto tem o seu lugar, o engenheiro tem seu lugar. Tá. Então, a união dos dois é boa, porque a gente tem, como você falou, para a gente não tirar o braço de ferro. E eu acho que tem que quebrar esse tabu, porque o arquiteto e o engenheiro, eles são versos, eles não são versos. Eles são complementos um do outro. Então, a gente tem que começar a mostrar também a importância disso. Que quando você vai procurar um profissional, você sabe que tem um especialista da área. Então, se os dois profissionais são especialistas conseguirem conversar e se ajudar, porque até mesmo um projeto arquitetônico e um projeto estrutural, ele tem que ter essa conversação, senão não se encaixa. O arquiteto não quer que passe um pilar em tal lugar, o engenheiro vê que é necessário passar pela estrutura da casa. Então, se os dois acompanham a obra, é mais fácil deles se entenderem no final também. Perfeito. Então, eu acredito que não tem lugar para um ou lugar para o outro, tem lugar para os dois sempre. Tá. Hoje, inclusive, eu estava na obra, antes de vir aqui gravar o podcast, e estava acompanhando a cliente ali, e a cliente faz várias perguntas, né, a respeito da obra, e teve um momento ali que a gente estava olhando para uma porta de vidro, e a porta de vidro, ela foi projetada, né, e estava sendo construída para ter praticamente 3 metros de altura, né? E ela estava achando alta aquela porta, porque o preço da esquadria está muito alto, né? E a porta ela é bem comprida também. E ela falou assim para mim, Hugo, você que tem mais noção, você acha que eu conseguiria baixar quanto nessa porta para ela continuar sendo uma porta legal, não perder tanta visão e tudo mais? E assim, eu confesso que eu não soube responder ela. E eu até preferi não dar a minha opinião. Falei, olha, é difícil dizer isso, porque como não é da minha praia, pensar no visual da coisa, né, eu não sei te dizer qual que é o impacto de você baixar 20, 40, 60 ou 80 centímetros na altura dessa porta, né? E aí, se tivesse um arquiteto fazendo o acompanhamento ali junto comigo, com certeza a contribuição dele sanaria a dúvida da cliente. Com certeza. Né? E, na verdade, eu acredito muito ele explicar, no caso, não é nem a estética. Tem a parte do financeiro que pesa, concordo plenamente. Isso é uma coisa que a gente bate bastante também. Quando eu vou conversar com o cliente pergunta, um exemplo, quanto vou gastar? Cara, você pode gastar de 1 a 100. Que é claro, depende do que você vai colocar, o tipo de material, o tipo de acabamento, tudo isso interfere. Mas na caso do projeto, você aumentar ou diminuir um vão, o que interfere não é nem tanto a estética, e sim, por que foi projetado, né? A iluminação que vai entrar, a ventilação que vai passar, Perfeito. Entendeu? Eu acho que é isso falta. Se o arquiteto acompanhar essa obra, a cliente quer mudar, tudo bem. Mas por que vai mudar? Só pela estética, mas você vai perder iluminação e ventilação. Então, sua casa vai se tornar quente por uma alteração de 50 centímetros por 3 metros. Vale a pena? No longo prazo? Acredito que não. Então, tudo isso, a falta do pé em obra, você acompanhar, faz também. Então, o cliente não tem a obrigação de entender. Ele te contrata para você explicar para ele. Legal. E, inclusive, você estava falando aí, aconteceu uma vez também numa obra minha, que tinha uma janela de uma cozinha que ela estava voltada para um muro. E esse muro era bem alto. Então, a visão da janela dessa cozinha, ela dava para o muro. Você não tinha muita iluminação ali e tudo mais. E esse cliente, ele foi fazer uma visita na obra e a janela era grande. Porém, como eu falei, não tinha visão para lugar nenhum. E ele ainda decidiu diminuir a janela. Por justamente achar que ela grande não estava tendo efeito nenhum, ela pequena, muito menos, e ele decidiu somente pelo bolso, né? E quando a gente concluiu a obra, que você vê tudo pronto, aquilo lá, eu acho que ele errou na decisão, porque assim, por mais que a janela grande não estava causando tanto efeito, a pequena também não, mas a pequena, aí que entra a visão do arquiteto. Comparado ao tamanho do ambiente, ficou mega estranho. Sim. Ficou assim, parece que uma janelinha pequenininha, uma parede grandona, uma cozinha com ilha, com pia e tudo mais, e uma janela pequenininha, né? E a gente não conseguia ter essa noção até fechar a janela, fazer todo o serviço, né? Então, por isso que eu acho que também é bem complementar a visão que vocês têm, né? Se você entrar nesse lugar, nesse estúdio aqui, talvez a principal característica que você notou seja diferente da principal característica que eu notei, né? E é por isso que você fala que os dois são importantes e eu concordo com você com isso. Acho que é bem bacana essa contribuição. Não, bacana. E também essa questão de aumentar e diminuir a janela, essa parte estética é o que mais impacta. Mas e no longo prazo para ele a ventilação? É no muro, mas esse corredor do muro tem uma ventilação bacana para ele ou não? Porque a cozinha, bem ou mal,
Se ele não tiver uma ventilação adequada, de vez o ar de dentro vir de uma fritura, de uma gordura e para fora, ela começa a entrar. Isso vai passar o cheiro. Vamos pensar na parte ruim, igual uma fumaça. Se você não planejar e projetar adequadamente, vem para dentro da casa. Já fez um churrasco com toda a fumaça no seu quarto? Então, tudo isso, você vai mudar algo, tem que ter um acompanhamento. Se o arquiteto não participa da obra, ele não consegue ter essa visão. Perfeito, perfeito. Eu acho que até se confunde muito esse termo utilizado acompanhamento com visita. Sim. São coisas totalmente diferentes, né? Acompanhamento é o fato da pessoa estar próxima, estar à disposição, né? Estar a par do assunto, estar inteirada, estar participando das conversas, né? E a visita não, a visita é você ir lá em loco mesmo, andar com o pessoal ali da obra, perguntar, questionar, entender e voltar embora, né? E aí tem gente que confunde esses dois termos, né? E por isso que eu acho que assim, o arquiteto que acompanha a obra, não necessariamente é aquele arquiteto que está sempre visitando o canteiro. Mas eu, por exemplo, por experiência, se eu fizer uma obra junto com você, né? Isso vai acontecer logo, logo, né? E eu estiver construindo a obra e você foi o projetista daquela obra e tudo mais, cara, o fato de eu estar ali conversando com você constantemente, falando como é que está a obra, perguntando a tua opinião sobre determinadas coisas, isso para mim já esclarece muito do que eu ter um arquiteto lá dentro do escritório que às vezes não decide nada, quem acaba decidindo é o cliente por conta da velocidade que precisa ser as coisas e tudo mais. Então, essa questão do acompanhamento não precisa ser necessariamente em loco, né? Pode ser simplesmente ali um apoio que você está dando para a equipe de construção. Sim. Né? E tanto isso, né, do acompanhamento para a pessoa entender e dar esse suporte para o cliente e para o outro profissional que está fazendo o trabalho junto, é a diferença de um planejamento e de um cronograma. É outro assunto que eu bato muito. Porque o cronograma não é só para a pessoa acompanhar o que está acontecendo, ela saber o que está acontecendo, quando vai acontecer e por que vai acontecer. Isso é uma coisa que, se o profissional é adequado para tanto execução quanto para projetar ou acompanhar, ele sabe explicar para o cliente. E é muito mais fácil você fazer qualquer procedimento em qualquer área quando você sabe. Você leva o seu carro no mecânico, quando o mecânico sabe te explicar qual é o problema e por que você está fazendo, você fica mais tranquilo. Você vai no médico, o médico passa por que você está tomando tal medicamento, você fica mais tranquilo. Na obra é igual. Ah, não, você vai comprar agora o tijolo, depois a areia, mas por quê? Não, você sabe. Um cronograma, você sabe o que está acontecendo. Não só na parte de execução, e sim na parte financeira. Porque a gente sabe que o cliente vai gastar um X, mas com o cronograma e o planejamento adequado, ele sabe quando ele gasta, quando ele se planeja ou não. Que a parte de acabamento é mais caro? Mas por que é mais caro? A pessoa não sabe disso. Então ela se assusta antes de entrar na obra pela falta de explicação também. Perfeito, perfeito. Essa questão de funcionalidade que a gente acabou falando, versus custo da obra, versus estética, realmente, assim, são coisas que é possível de serem complementares, porém, às vezes acontece algum choque, Sim. né? Pô, eu só estou pensando na estética nesse ambiente. Pô, então pode ser que o custo seu suba, né? Ou pode ser que a funcionalidade também diminua, né? Agora eu só estou pensando na funcionalidade. Pode ser que a estética decaia, né? E pode ser que o custo também decaia. Né? Enfim, eu acho que assim, pensar nesses três, funcionalidade, estética, né, é bem difícil, é bem complicado. Né? O que você geralmente, se fosse para você ranquear isso aí, colocar de 1 ao 3, o que você colocaria? Funcionalidade, estética e custo. O que na sua cabeça, como arquiteto, vem em primeiro lugar? Funcionalidade. Funcionalidade. Sempre pela questão da vivência, né? Porque se a pessoa economiza hoje, que é sempre a necessidade momentânea dela que mais pesa. Isso é um fato sempre. Aí ela, vou economizar na fundação. Qual o problema ao longo prazo? O funcional dela. Ela vai fazer um quarto menor para, um exemplo, uma empregada. Daí depois esse quarto vai virar para um filho que não foi planejado. Ela vai fazer um quarto só em cima, sendo que é uma pessoa de uma certa idade já. Esse uso de escada todo dia não é ruim? Então, o funcional, o usar todo dia é o mais importante sempre, em quase todos os aspectos. Certo. Aí eu acho que o custo é muito relacionado ao que o cliente está disposto, não, né? Sim. A pagar, e a estética também, né? Sim. Eu acredito muito que dê para unir. Você falou, é difícil, sim. Mas se for para escolher, o funcional eu acho que é o principal. É o principal, né? Sim. Não adianta se fazer uma casa bonita, o cara tem que usar a cadeira de rodas depois e não entra na casa, né? Sim. Esse é um problema. Bom, uma outra prática também
que eu vejo que os arquitetos estão fazendo muito agora, na verdade eu entrei para o mercado residencial de casas não há tanto tempo assim, né? Eu comecei em 2016, mas antes disso, em 2012 até 2016, eu só trabalhava no setor predial e é muito diferente do residencial, né? E no setor predial, ele é tudo muito bem definido quem fazem os projetos. Então, quem faz o projeto arquitetônico são os arquitetos, quem faz o projeto de estruturas é o engenheiro calculista, quem faz o projeto de instalações elétricas, o engenheiro eletricista, e o hidráulico é um engenheiro civil também. Então, cada macaco ali no seu galho. Já o residencial, eu já vi muitas vezes isso na prática, um arquiteto vender ali um conjunto de projetos para o cliente. Mesmo que ele direcione os segmentados, os projetos, né, de cada etapa da obra, né, da estrutura, da hidráulica, da elétrica, para os engenheiros, mas quem faz a administração completa de tudo isso é ele, é o arquiteto, né? E aí o que eu percebo às vezes? Eu percebo que assim, lá no prédio, eram especialistas de cada área fazendo, e as construtoras que eram mais caprichosas ainda pegavam todo esse conjunto de projetos e dava na mão de uma pessoa que fazia a compatibilização, né? Ou até passava na mão de alguns outros técnicos para avaliar aquilo que foi feito, né? E aí a pessoa tinha um olhar mais crítico para ver se tudo que foi feito foi pensado em custo, em estética e funcionalidade, por exemplo, né? Já quando você faz esse mix de projetos na mão de um arquiteto e passa para ele gerenciar, uma das preocupações que eu tenho é se ele tem essa análise mais crítica de funcionalidade, né? Ou se ele só vai ter uma análise de estética sobre os outros projetos também. Então, o que você acha desse meio de vender serviços dos arquitetos que praticam hoje, de pegar todos os pacotes e fazer tudo? Sim. Então, aí são duas partes. Vamos na primeira. A primeira eu não concordo. Eu acho que, como eu sempre falo para os clientes, jogo limpo sempre. Cada um faz o que é adequado. Logicamente, se eu puder indicar um profissional que eu já trabalhei, que eu confie, eu acho o melhor caminho. Mas a escolha com quem o cliente feche é totalmente dele. Então, o arquiteto é responsável pelo arquitetônico, o engenheiro calculista é pelo estrutural e assim por diante. Tudo isso, eu acredito que o problema principal é a falta de tato em obra, a falta de pé em obra e de estar lá. Porque se o arquiteto ele entende bem de obra, não vejo um problema em ele fazer a gestão do geral, conseguir unificar tudo. Mas como a maioria deles não tem esse interesse e eles não fazem esse uso do dia a dia da profissão, de modo geral, só a parte mais de escritório, então ele não tem tanta capacidade quanto domínio para fazer a gestão de tudo. Então, cada profissional você pode colocar em um patamar, mas você não pode colocar todos na mesma bandeja também, porque não são todos arquitetos iguais, todos engenheiros iguais. Então, se a pessoa for capacitada a fazer, ok. Aconselho a não. Aconselho a cada um estar no seu patamar. Tá, legal. Eu também tenho essa opinião. Eu acho que assim, é super importante que alguém gerencie todos os projetos e talvez faça a compatibilização. Sim. Também é assim, né, Douglas? Para falar bem a verdade, a prática correta deveria ser: cada um faz o seu projeto, né? E aí tem vamos colocar que são 4 principais projetos: arquitetura, hidráulica, elétrica e estrutural. Vamos falar que não tem projeto de ar-condicionado, gás, esse tipo de coisa. Mas esses 4 projetos, se você coloca na mão de um 5º profissional, que é de compatibilização, ele reúne todos esses 4 projetos, faz uma otimização, verifica se tem incompatibilidade entre eles, corrige todos esses projetos junto aos outros especialistas, né, e entrega para a obra um produto pronto, revisado. Para mim, esse é o perfeito. Perfeito. Só que, obviamente, para você fazer isso, você precisa trabalhar com uma certa antecedência, né? De você fazer o projeto arquitetônico, aí uma vez pronto, entrega para os outros, pega isso tudo, e a gente sabe que obra não acontece, obra residencial não acontece isso, né? Dificilmente um cara começa a projetar com muita antecedência. Ele projeta, ele já quer sair construindo, né? E aí o que acontece? Às vezes os arquitetos aproveitaram essa afobação que as pessoas têm de falta de planejamento, né? E falou, bom, beleza, então vou jogar tudo para cá, eu falo que eu entrego rápido para a pessoa e ninguém compatibiliza nada, e inclusive o arquiteto que juntou tudo isso aí, ele nem revisa os outros e manda para a obra e começa a ter um monte de conflito, né? E eu também defendo essa ideia,
de que você tem que fazer com os especialistas e contratar um quinto profissional que é de compatibilização. Não sei se tem engenheiros ou arquitetos que fazem essa compatibilização já, para mim deveria fazer, tá? Mas os que eu estou acostumados a trabalhar, eles não fazem essa compatibilização, mesmo que eles peguem o pacote completo, né? E aí acaba que ele pega só porque vai ganhar dinheiro, né? Sim. Vai ganhar dinheiro, porque ele tá pegando um projeto de hidráulica e nem tá olhando o projeto de hidráulica que Sim. chega na mão dele, Sim. né? Então você só tá pagando um atravessador, na verdade, né? Então eu acho que assim, dá para o arquiteto trabalhar dessa forma? Dá. Mas as pessoas precisam começar a exigir, né, dos arquitetos que façam a compatibilização, pelo menos. Sim. Né? E também eu acho que a prática de você conseguir trabalhar com parceiros é mais fácil nisso. Porque, experiência própria agora dizendo, nessa questão, eu faço o arquitetônico, o cliente aprovou, chegamos no final, aí eu mando pro engenheiro. Então o engenheiro vai ver se é viável, se o arquitetônico está de acordo para um estrutural, para aquele arquitetônico. Se tiver, a gente vai para a prefeitura. Não é isso que você falou, senão o arquiteto faz, o cliente aprovou, manda para a prefeitura. Se vai dar certo ou se não vai, o vão que ele planeja. Então a gente não faz, a gente já faz esse planejamento antes. Eu trabalho de forma diferente mesmo, então eu prefiro sempre com os mesmos parceiros e deixar claro para o cliente. Acontece muito do cliente vir, a gente fazer todo um trabalho de planejamento, o cliente vai esperando, aí chega a dar o desespero. Preciso começar, preciso aprovar. Falar, não, agora a gente vai fazer o correto. É um mês para aprovação de fazer o projeto, depois de aprovado o projeto por você, o engenheiro depois, mais um mês em média de prefeitura. E a prefeitura a gente não consegue controlar. Uma pandemia que veio, tem projetos que vão ficar mais tempo lá para aprovação. Então, isso daí é difícil. É você abrir mão, às vezes, de você ganhar o dinheiro mais rápido para ganhar o dinheiro mais certo. É uma coisa que a gente tenta bater também. E isso no mercado é muito complicado, Muito né? difícil. É muito difícil. Isso é uma das coisas que eu mais sofro, na verdade. E na construção civil, ela é cheia de polêmicas a respeito disso. Assim, do que de fato é o certo e o que de fato é feito. Sim. Né? Por exemplo, um exemplo clássico. Eu tenho que orçar para os meus clientes por metro quadrado. Isso eu acho completamente errado. Completamente errado. Se eu pudesse, eu mudaria o mercado. Mas eu não posso, né? Porque o mercado já entendeu que essa é a melhor forma de se precificar. Mas é ridículo. Você, por exemplo, pega um quadrado 4x4 que tem 16 metros quadrados de área. E aí você coloca lá o preço por metro quadrado. R$1.000 o metro. Então vai dar 16 vezes 1.000. R$16.000, né? Para fazer esse quadrado 4x4. E aí você pega esse quadrado 4x4 e coloca 6 paredes dentro dele. E aí o mercado cobra o mesmo preço. Né? Continua sendo os 16 mil. Obviamente não deveria ser. O trabalho é totalmente diferente. O trabalho é totalmente diferente. Né? E aí dentro desse quadrado, além das 6 paredes, o cara coloca 2 pontos de ar-condicionado, 1 ponto de gás, 3 pontos de água, um quente, um frio. Cara, e continua o mesmo preço. Sim. Né? Então, obviamente, em qualquer lugar do mundo, o trabalho ele é precificado de acordo com a complexidade que ele tem. Né? Pô, você chega no mecânico para você fazer a retífica do seu cabeçote lá do que deu problema, ou só para você trocar os pneus, o preço é outro, porque a complexidade do trabalho é outra. Né? E, infelizmente, na construção civil eu vejo que, assim, quando o assunto é construir casas, é por metro quadrado e acabou. Pode ser de ouro as paredes por dentro, ou pode ser no tijolo. O preço por metro quadrado é algo que não enxerga isso. Sim, o arquiteto ainda consegue fazer a parte de... Hoje a gente trabalha muito horas, né? A gente chega num projeto, faz aquele briefing com o cliente, vai até o terreno, conversa com ele o que ele quer, vê a complexidade do projeto para a gente fazer um preço cobrado. Até mesmo que as pessoas não têm noção, tem vezes que ela fala assim, nossa, eu vou gastar muito. Não é. Se é um projeto mais simples, ela gasta bem menos. Então a gente consegue controlar isso também. Mas eu acho errado na execução de obra, que a gente cobra um metro quadrado. Mas você vai colocar uma parede revestida, uma parede de pedra, não vai ter. Isso daí, quando você está negociando com o cliente, muitas vezes você não tem vamos dizer assim, a matéria-prima final que ele quer. Se você coloca um revestimento no chão de um 80 por 80, legal. O cara quer colocar uma pastilha, é um trabalho diferente. Então, tudo isso é o jogo, é o tempo que você joga. Então, você vai escolher cliente? Felizmente, sim. O cliente escolhe profissional também. Então, a gente vai ter que ir afinando o mercado dessa forma. É difícil, na prática? Concordo plenamente.
Mas se a gente não começar a afinar, vai ser difícil isso acontecer. A parte de não cobrar por metro, cobrar por hora, os arquitetos, a maioria faz isso hoje, pela complexidade, que a gente não concordava. A gente vai fazer esse espaço com 2 banheiros. Ah, mas daí você tem que planejar, porque tem que ter a abertura para fora, não sei, então você vai gastar mais tempo para ver. Aí você cata a legislação. Em Sorocaba é uma zona. Cada zoneamento, ela começa a se modificar. Eu fiz uma obra agora perto do aeroporto, que na rua podia fazer, na outra rua que era de frente não podia. Então, assim, a gente gasta um tempo maior para você projetar. Tem a parte de altura, tem a parte que entra outros órgãos legais. Então, tem que ser uma questão de tempo que você gaste para projetar, não somente no quadrado mesmo. Perfeito. Aí é muito legal. Sim. Né? É muito legal. Inclusive, se obra fosse por tempo, também seria bacana. Sim, também. Imagine só que legal, né? Eu não sei se isso na prática, acabei de pensar nisso agora. Mas, por exemplo, assim, se todos os empreiteiros cobrassem por tempo de execução, então, colocasse ali um número de pessoas que vai trabalhar naquela obra, e isso fosse algo pré-fixado. Então, pense assim, eu vou construir uma casa de 200 metros. Eu quero que trabalhe 6 pessoas na minha obra. Aí, eu coloco lá 3 pedreiros e 3 ajudantes. Esses 3 pedreiros e 3 ajudantes, em quanto tempo eles levariam para fazer essa casa de 200 metros? Levariam, sei lá, 18 meses, um exemplo, né? Então, o preço para 6 pedreiros, 3 pedreiros e 3 ajudantes, seria X mil reais por 18 meses. Se for uma casa mais complexa, não vai ser 18 meses. Vai ser 24 meses. E aí o preço, consequentemente, sobe, né? E aí, olha que legal que seria. Se daí os engenheiros, né, como o meu, que tem uma equipe, como você, que tem uma equipe e acompanha, cobrassem um plus sobre esse valor, né, que foi cobrado por tempo. Cara, seria sensacional para nós. Por quê? Porque hoje, como é que funciona? Funciona que o cara não analisa o tempo que ele vai gastar, ou ele fala para o cliente que ele vai demorar 18 meses e, na verdade, ele termina com 24, e aí ele pede um aditivo no final, né? Ou, na verdade, tem uma equipe que é super boa, que entregaria até em menos de 18 meses e conseguiria baixar o custo e fechar a obra, né? Eu, por exemplo, tenho uma característica na minha equipe que trabalha para mim, que eles são rápidos. São rápidos. A gente só contrata profissional que tem alta produtividade. Porque como os preços estão enforcando a gente precisa ter alta performance. Não tem jeito, né? Então seria muito legal se os preços também na construção fossem por hora, né? Fossem por tempo. E isso daí, se a gente começar a entrar, seria muito bom para quem trabalha bem. Isso. Isso viraria o jogo, porque Perfeito. a gente vai hoje orçar. E é um orçamento muito desleal. Você trabalha por metro quadrado, seu preço é X. Daí vem o outro com o preço Y mais barato. Daí o cara vai e acontece isso que você falou. Ele promete para o cliente um X de tempo, ele gasta mais, mas porque como ele fechou com o cliente antes, o cliente já está pagando ele, já provavelmente já pagou a mais, o cliente não quer abandonar. Daí ele pede aquele plus, né, ele não consegue terminar a obra. Então, nessa análise feita, para quem é bom, seria bom. Então isso é justo, porque a gente tem que começar a transformar isso também, acho bem bacana. Porque o cara que é ruim, ele não tende a melhorar, porque ele consegue ganhar do bom pela questão do imediatismo, do preço, de ser mais barato, eu vou fechar com ele. Então se a gente conseguisse virar esse jogo, seria interessante. Legal, né? Mas é muito difícil mudar o mercado, né? Mas isso tudo é uma cultura que você pode mostrar que é interessante, né? Você mostrar, que você falou, minha equipe é muito rápida. Ela é rápida, faz bem feito? Faz. Puta, é um pouquinho mais cara hoje no metro, daí o cara não vai em você. Mas, ó, você faz comigo. Minha equipe é rápida e eu vou cobrar de você o tempo. Tanto tempo, assim, a gente pode até trabalhar com um plus a mais, se você prometeu em 12 meses, você entrega em 9, você ganha um plus a mais, legal. Prometeu em 12, você entrega em 15, você tem um plus a menos. Sabe, assim, você trabalhar com essas métricas também para ser justo para ambos. O cliente está disposto a te pagar mais se você for mais rápido e te pagar menos se você for mais lento. Bem legal. Benefício e malefício da coisa. Tá vendo aí, Sinduscom? Tem que prestar, tem que começar a colocar esse formato de trabalho, hein? Você comentou a respeito da arquitetura mais funcional. Obviamente, a gente faz uma arquitetura funcional pensando nas pessoas que vão utilizar aquela casa, né? E quando a gente pensa na estética, claro que a gente pensa nas pessoas que vão usar aquela casa. Mas será que as pessoas também não estão pensando nas pessoas que vão frequentar de vez em quando a casa ou simplesmente passar ali com o carro no condomínio e tal? Porque, assim, existe uma grande discussão, né? Que quando a pessoa, por exemplo, vai comprar um carrão, ela compra aquele carro para ela ou para as pessoas verem?
né? Pô, a gente vai tacar pedra em mim aqui e falar, não, tá doido, vou comprar um carro porque eu quero. Porque eu acho bonito, porque tá. Mas você já parou para pensar que assim, quando você faz, sei lá, alguma coisa bonita na sua casa, você fala, ó, aqui ficou bonito, maravilhoso. Depois, sei lá, de um mês que você se acostuma com aquilo, para você já não tem o mesmo prazer. Não é aquela coisa, nossa, que nem quando a gente fez esse estúdio aqui, era maravilhoso, era perfeito. Hoje a gente entra aqui e tá acostumado com isso aqui, né? Só que para as pessoas que vêm para cá, pô, é sempre aquela primeira experiência, é sempre algo muito bonito, né? Então fica essa dúvida. Será que você, quando prefere adquirir alguma coisa pela estética, você está fazendo isso por você ou pelas outras pessoas? O que você percebe dos seus clientes com relação a essa ótica aí? Sim. Ó, os meus clientes, na verdade, a maioria deles é mais o funcional. Porque Tá. eu sento para explicar a verdade para eles, sempre. O que Uhum. você quer? Eu quero uma coisa linda. Vamos fazer. Mas está disposto a gastar? Ah, tô. Legal. Daí a gente consegue colocar uma estética sensacional e funcionalidade também. Uhum. Mas quando a pessoa não tem tanta grana para gastar, vai pro funcional mais. Mas a gente não tenta perder nunca a estética. Porque o que você falou, você morar confortavelmente é bacana. Mas você morar, vamos lá, visualmente também é bacana. Você deita num quarto imenso, ou um quarto super confortável, planejado do jeito que você quer, é mais gostoso. Então isso também é funcionalidade. O Uhum. conforto de vida é bom. Um carro você compra para impressionar pela estética, sim. Mas você sabe todo o conforto que ele vai te trazer. Um Fusca e uma Ferrari te levam para o mesmo lugar. Sim. Status diferentes e conforto diferente. Essa é a questão, é simples. Ah, eu vou optar só pela estética. Dá para fazer. Não indico, não indico. Vamos mesclar as duas? Vamos. Porque a estética é importante, sim. Pra gente, fisicamente, o carro que a gente anda, a casa que a gente mora, os amigos que a gente tem. Tudo isso daí a gente vive no meio estético também. Não dá pra ser Uhum. hipócrita e falar que não existe isso. Existe sim, e é bem relevante no caso. E começou até a ser questionado o que de fato é ser funcional. Porque quando você, sei lá, pega um carro antigo, né? E pega um carro novo, que quando chove lá no para-brisa, ele liga já o limpador automático, né? Tem pessoas que hoje acham que isso é ser funcional. Fala, não, funcional é a água cair e o limpador começar a limpar sozinho, sem eu precisar acionar qualquer alavanca ou qualquer alguma coisa. É um sensor que faz funcionar. Isso é ser funcional. Enquanto para outras pessoas, ser funcional é simplesmente o limpador funcionar, Sim, independente se você vai puxar uma alavanca ou não, né? sim. Então é um conceito meio subjetivo, é meio complicado mesmo, né? É pessoal, né? É O pessoal. pessoal é incrível. Pode ser que para você uma casa grande não seja funcional. Que Uhum. você pensa, não, você recebe mais pessoas, tem mais conforto. Mas o dia a dia, essa limpeza, você tem que ter uma pessoa para trabalhar na sua casa, sua mulher, você vai ficar limpando, não é funcional. Tem gente que mora num apartamento de 48 metros, isso é ser funcional. Então a gente não pode julgar o que é funcional para um e não para outro. O Perfeito. funcional é de cada um mesmo. Perfeito, perfeito. E pensando um pouco nessa questão do que é ser funcional e tudo mais, você comentou a respeito da famosa arquitetura das pessoas, né? O que é a arquitetura das pessoas? Arquitetura para as pessoas. É Para as isso daí. pessoas. Isso é o que a gente está conversando agora mesmo. Tá. É você vê o que é funcional para a pessoa em si. Quando eu vou fazer o projeto de uma casa de construção, eu faço o levantamento de dados, o que a pessoa quer, o que ela não quer e quanto ela pode gastar. Então a gente faz um projeto para aquela pessoa em si. Uhum. Já matamos o problema. Porque Tá. se eu catar fazer uma casa, que você falou, vamos catar uma casa de 200 metros, 2 quartos, um banheiro, uma suíte, um lavabo, 2 andares, tal. Isso aí você está fazendo um padrãozinho, está replicando o quadrado. Quando você faz para a pessoa em si, para o seu cliente final, é para as pessoas. Você pensa na pessoa que você está fazendo. Você vai fazer uma reforma. Por que uma reforma? A pessoa quer aumentar. Era um quarto pequeno, ela quer expandir um outro quarto, fazer virar um closet, aí colocar um banheiro também. Então você está fazendo para a pessoa em si. Você está se preocupando com o humano no final. E não só na estética, não só no valor final que você vai vender esse imóvel. É diferente. Tem pessoa que faz um monte de kitnet para alugar. Então, para essa pessoa é o dinheiro que importa. Quem vai morar lá vai ter conforto ou não é uma outra questão, entendeu? Então a gente vai adequar a cada caso uma pessoa mesmo. Entendi. Legal. E isso, de você fazer essa adequação, você consegue enxergar melhor isso através de um briefing? Como é que você costuma Sim. visualizar essas necessidades do cliente? Sim, a principal é o briefing. É a conversa com ele, o que ele quer. Normalmente o cliente não sabe o que ele quer. É incrível, mas ele é o cliente, ele tem aquele foco na cabeça dele que quando ele pode fazer uma casa bacana no condomínio, ele viu na revista, ele viu de um amigo, ele viu no condomínio. Tudo bem.
A gente vai e conversa com ele para mostrar, você quer isso mesmo? Ah, mas por quê? Vai explicar por quê. Quem é na sua casa hoje? Ah, hoje sou eu, meu marido e um filho. Legal, você quer uma casa com quantos quartos? Ah, 2 quartos. Ah, você não pensa em ter um outro filho? Ah, a gente pensa, então tem que ter um quarto a mais. Aí depois, você pensa em ter visitas na casa? Ah, não, meus pais sempre vêm, então tem que ter 4 quartos. Então, a ideia inicial dela já muda, porque ela não sabe o que ela quer até então, ela só viu e replicou. É diferente uma casa de um carro de concessionária, que é todos iguais. Então, a gente começa a mostrar isso pra pessoa. Ah, eu quero aquela fachada linda, cheia de vidro e tal. Legal, pra caramba. Mas por que você quer isso? Ah, porque eu acho bonito. Bacana. O que que você quer ter? Isso eu quero ter no meu quarto. Legal. Você vai viver sempre de cortina? Ah, não. Eu gosto de ter luz entrando, ventilação entrando. Ah, então você vai fazer isso pra rua? Pra mostrar o seu quarto pra rua? Ah, não. Não quero perder privacidade. Então a gente vai adequando o projeto para as pessoas. Uhum. É difícil? Lógico que é. Mas se fosse fácil também não precisava de um arquiteto. Você tem um projeto inicial, você vai replicando o mesmo projeto. O arquiteto tá ali para pensar o espaço mesmo. Com certeza. E uma pergunta curiosa. Você já projetou alguma obra que, quando você estava acompanhando a execução, você percebeu que tinha alguma melhoria que você podia fazer ali? Ó, na minha visão sempre tem, mas daí entra um pouco, eu acho, do lado pessoal. O que eu faria para mim. Uhum. Então, daí eu tento dar uma segurada também, porque é muito difícil. Para quem está fazendo um projeto, a gente não colocar o nosso pessoal como principal, e sim o do Uhum. cliente. Mas eu vejo bastante coisa. Falo, nossa, aqui podia ficar diferente. Mas daí eu começo a pensar que foi para ele. E se para ele isso funciona, já é o ideal. E a gente precisa ser sincero também, né? A nossa cabeça muda muito, o aprendizado nosso é constante. As informações, as tendências, elas estão sempre aparecendo e fazendo a gente mudar um pouco de opinião. E às vezes você faz um projeto que a execução dele vai levar mais de um ano lá. E após um ano, quando você chega e olha, você fala, puxa vida, isso aqui eu projetei. Tá bonito, mas, nossa, se eu tivesse aplicado aquele conceito que eu aprendi semana passada aqui, ficaria maravilhoso. Mas deixa eu ficar quieto, né? Que agora já foi, né? É. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Sim, acontece. Mas aí volta a questão da gente estar vendo uma coisa nova para nós. Uhum, Isso é legal. Mas também é bom esse conhecimento constante, a gente consegue evoluir no próximo. Não só para agradar o nosso ego na projetar, mas sim mostrar para o cliente outra possibilidade. uhum. Porque eu tenho um cliente que eu fiz a casa, acabei de fazer, ele amou, mas o filho não estava planejado. O filho veio no meio da obra. Uhum. E aí? A gente já fez um quarto a mais, uma sala de TV, mas esse cara já mudou, já começou a tocar um instrumento diferente, ele quer ter um estúdio na casa agora. Então é Uhum. legal. Como ele evoluiu, que naquele momento era adequado para ele, ele vai para uma próxima casa que é adequada nesse novo momento dele. Essa Certo. evolução humana também a gente tem que acompanhar, né? Né? Como também já vi o contrário acontecendo. Eu já vi pessoas que planejaram uma casa com um quarto para ter X filhos e acabou não acontecendo e ficou um quarto a mais ali, Sim. né? Então acontece, como você falou. É uma. E isso é bem legal, né? Porque, de fato, as pessoas falam assim, acha que é propaganda, acha que é merchan, fala que a gente lida com sonhos, né? Mas isso é uma verdade, porque quando a gente vai construir uma casa para alguém, nada mais é do que a gente está pegando ali um monte de ideia que vai custar caro das pessoas e está tirando do papel, né? Ou colocando no papel para depois tirar do papel. Então, assim, não é fácil você pegar aquele monte de ideias, né, que a pessoa tem, às vezes mal definidas, como você falou, às vezes o cara nem sabe o que ele quer. Quando ele começa de fato pesquisar sobre aquilo, ou começa a ver aquilo, ele começa a mudar de opinião, né? E você vai ali com o seu jeito conversando, vai mudando a cabeça da pessoa, vai colocando as ideias e faz um projeto. E isso eu acho que é o mais legal, né? Como que você cobra o acompanhamento de obra? E se você até puder citar até antes disso, algum case de um acompanhamento que você fez, assim, que o cliente achou sensacional, ficou, nossa, parabéns, Douglas, ficou muito bom isso aqui. Isso valeu a pena, essa visita sua que você fez na obra aqui mudou tudo. Você tem algum caso assim que você. Sim. Na verdade, os meus clientes, eles se dão bem, normalmente, porque assim, eu faço a parte do projeto, cobro o Uhum. X do projeto, e vou fazer a execução da obra dele. Então veio que meio que um combo meu acompanhamento junto. Ah, tá. E isso é interessante para ele. Se for cobrar em partes, como é uma coisa, Douglas, quanto você cobra só para ir lá fazer o acompanhamento de obra, sendo que não é uma execução da sua equipe? É Uhum. uma porcentagem da obra, que também eu acho complicado. Que daí já é uma prática de mercado. Como eu vou cobrar uma porcentagem da obra, se pode dar o mesmo trabalho uma obra X e uma obra Y. Então é difícil. Uhum. É outra metodologia que tem que mudar a cabeça.
Mas como eu faço a parte de projeto e execução, para mim é tranquilo. E eu vejo que o cliente gosta disso. O cliente não tem preocupação nenhuma. Ele vai ter a parte financeira. Porque quando ele tem que comprar o material, ele já tem um cronograma. Eu já vou fazendo o aviso para ele. A parte de orçar os materiais, a gente sempre orça pelo menos em 3 empresas diferentes. Ele tem a melhor escolha, não sempre pelo preço também, porque a gente sabe que o preço não é sempre o mais barato que é o melhor. Tá. Então a gente tem esses lados para correr. Isso é, acho que um ponto até interessante a gente falar um pouquinho, que você falou do acompanhamento cobrado por percentual, né? Porque eu, por exemplo, faço essas duas modalidades quando eu vendo uma obra para alguém. Eu tenho, ou a minha equipe executa, muito parecido com você, né? Ou a gente cobra um percentual para fazer uma administração, mas aí de uma equipe que a pessoa mesmo contratou e tudo mais. E tem pessoas que acabam querendo contratar alguém mais barato, Sim. né? E querer a nossa administração sobre essa pessoa mais barata. Não é a mesma coisa que contratar a nossa equipe, obviamente, porque a gente não vai estar ali pegando na mão do pedreiro para fazer as paredes, né? Mas aí você comentou que se cobra um percentual sobre o valor da obra. E aí, assim, eu já vi várias coisas diferentes a respeito disso. Por exemplo, gente que cobra um percentual mais da fundação para frente. Então, por exemplo, fez a terraplanagem da obra, fez a fundação está concluída, dali para frente se cobra um percentual. Porque fundação, se você cobrar por percentual, é sacanagem. Que o cara pega um terreno bom ali, por exemplo, que tem uma resistência superficial alta, vai dar uma fundação rasa. Obviamente ele vai gastar menos com a fundação do que um cliente que pegar uma pirambeira lá, um solo ruim, e ter que fazer estaca de 15 metros na casa dele, né? Obviamente ele vai gastar muito mais. E você tá ganhando em cima de um negócio que, pô, foi o terreno do cara, né? Você não teve mérito nenhum nisso. Né? Então eu já vi gente falar, não, beleza, eu acho justo cobrar por percentual, mas da fundação para cima. Aí até aí ok, também acho legal essa ideia. Uma outra ideia, né, que as pessoas debatem muito com relação a isso também, é o fato de você... do tipo de acabamento do cliente. Por exemplo, o cliente vai colocar um porcelanato lá na casa, que custa R$200 o metro quadrado. E aí, um outro cliente que está acompanhando a casa dele vai colocar um porcelanato de R$50 o metro quadrado. Pô, o serviço do assentamento de piso muda um pouco do porcelanato de 200 para de 50? Muda, mas não é tão grande coisa assim, para justificar essa diferença que você vai ter no ganho no percentual aí do material. Então isso eu acho que um ponto também super importante, que assim, beleza, vai estabelecer então aí o preço que você vai ganhar em percentual sobre os acabamentos, porque aí às vezes o cliente começa até a pensar no que ele vai colocar na casa, porque ele vai ter que te pagar. Então, por exemplo, assim, poxa, eu gostaria aqui de fazer uma pedra nessa parede, nessa aqui, mas, vou ter que pagar aqui 10% pro Douglas só por causa dessa pedra, não sei o que tem, vou pegar uma mais barata. E aí, na verdade, né, não é isso que a gente quer, né? E aí, então, esse é um outro problema. E acho que, por fim, um problema do percentual também é a questão da economia. Que, assim, a gente que cobra para fazer gerenciamento de obra, gerenciar faz parte do processo otimizar. Você economizar para o cliente. E aí, quando o cliente vem e te paga 10% sobre o todo, obviamente o cara pensa assim, então quanto mais eu gastar, mais eu ganho. Então, esse é um problemaço também. Então, aí já vi gente falar assim, não, beleza, mas aí a gente estabelece um target, que é um orçamento inicial, e o quanto eu conseguir tirar desse orçamento inicial, o cliente me paga uma parte da economia. Bacana também essa ideia. Só que, para você explicar tudo isso para o cliente, nossa, não sei como é que você faz. Mas daí é outra questão. A gente está debatendo toda a parte financeira da coisa. Não dá para ser hipócrita e falar que o dinheiro não é importante, mas não é só dinheiro. Vamos lá, você faz um trabalho com o cliente X, você consegue fazer essa redução de custo para ele, tem essa conversa com ele, explica essa diferença de, se eu cobrar para você para gerenciar a sua obra porcentagem, você pode gastar no porcelanato 1/4 do valor, você pode gastar 3 vezes mais. Eu não quero te orientar isso, quero fazer você reduzir custo, mas não perdendo qualidade, perdendo estética, esse tipo de coisa. Você fazendo um trabalho limpo e claro com o cliente, não é mais fácil você ter outro cliente depois dele? Essa é a questão também, eu acho que a gente tem que se apegar um pouco mais. A gente não se apega ao pensamento nisso. Estou falando nós dois. Isso é um mercado em si. Só pensa o que ele pode ganhar o máximo possível no momento. Isso é um erro. A gente começa a se tornar... A gente projeta sonhos. A gente pode falar isso. A gente projeta o que o cara sempre quis ter na vida dele.
Aí você, cara, tá lá com o sonho dele de construir a casa, e você tá lá, dinheiro, 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 dinheiro. Você pode fazer uma excelente casa. Você vai ser um bom profissional ou não? Muda essa chave também. Eu acho que isso daí a gente tem que começar a fracionar um pouco mais. Dá pra gente ser um excelente profissional e ganhar dinheiro também. Então eu acho que dá pra ter os dois. Perfeito. Eu também concordo com você. É, como que você geralmente vende para os seus clientes, aproveitando isso, essas duas opções? Porque, por exemplo, o cliente ele pode então contratar o seu projeto e a construção com a sua equipe, ou pode contratar o seu projeto, escolher uma equipe que ele queira e você fazer também ali um acompanhamento que já estava no combo ali com o projeto, certo? Sim, mas assim, tem uma outra diferença. Quando a gente faz a parte do projeto, a gente faz um RT de projeto e Certo. um de execução de obra também. Quando eu faço o projeto e a construção, eu faço os dois, sem problema nenhum. Quando eu faço só o projeto, eu faço só do projeto. Eu não faço nunca um documento de responsabilidade quando não é a minha equipe. Concordo. Não somente por não ganhar. Então a equipe dele não vai executar, ele não quer fazer, não é isso. Porque qualquer responsabilidade de acontecer na obra é nosso. Aí vamos lá, eu não sei a equipe que o cliente contratou. O cara tá no andaime lá, um pé direito de 6 metros, ele cai lá de cima sem EPI, sem nenhum tipo de segurança. Quem é o responsável? Eu não faço esse tipo de serviço. Então é diferente. Eu explico para o cliente sempre essa questão. Ah, Douglas, mas quem que vai ser responsável pela minha obra? A empresa que você está contratando. Ah, mas não tem um engenheiro ou um arquiteto. Então repensa bem essa empresa. Qual a qualidade dela, se ela não tem um profissional adequado para tomar conta da sua obra? Já começa por aí. Ah, não, mas ele é um cara que foi indicado. Então é isso. Então alguém vai ter que assinar por ele. Aí o cara faz uma faculdade de 5 anos, o cara tem uma dedicação, tem um ano de serviço, ele vai ser responsável para ganhar uma porcentagem, vamos falar hoje em dia, baixa, comparada ao preço de uma graduação, todo o seu tempo de profissão para você se arriscar num erro de alguém. Então, eu não faço. A verdade é essa. Eu sou responsável pelo que eu posso palpar, dizendo assim. Projeto que eu faço, responsável. Projeto e obra que eu faço, responsável pelos dois. Obra que eu não faço, eu não sou responsável. Eu prefiro não ganhar muitas vezes, como já aconteceu, do que fazer e ter dor de cabeça e não conseguir dormir depois. Você sabe o que eu vou fazer? Você estava falando aí, eu estava pensando numa coisa. Você falou, putz, a pessoa, né, geralmente contrata ali daí um profissional, né, que é construtor, pedreiro, etc e tal, e não tem um engenheiro vinculado ali à equipe. E com certeza essa equipe é mais barata, e foi por esse motivo que ela contratou aquela equipe, porque se pudesse pagar a gente, ela pagaria, obviamente, né? E é assim, o cara só está visando ali o preço da mão de obra que foi orçada. Ele não está vendo o impacto que aquela mão de obra ruim, sem um gerenciamento, vai causar no custo de materiais, de tempo e, enfim, e os outros conflitos que a gente sabe que acontecem. Sabe o que eu vou fazer qualquer dia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os erros mais característicos que acontecem numa obra, que geralmente não tem gerenciamento, e vou listar. Eu vou pegar um projeto exemplo de uma casa, sei lá, de uns 200, 300 metros e vou atribuir esse erro dentro desse projeto, para ver quanto que vai custar cada erro desse dentro do projeto. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar mais caro do que a diferença de preço nosso. Sim. Uma outra coisa que a gente bate bastante, que também é cultural, mas daí já do brasileiro. Ele achar que é coisa de rico ou é coisa muito cara contratar um arquiteto ou um engenheiro. Aquele jeitinho do cara fazer, Deus dará, que infelizmente não tem fiscalização suficiente para barrar isso. O cara ele faz, daí ele não sabe a dor de cabeça que ele vai ter no futuro. Então, se você acha um profissional, você não sabe o preço do incompetente. É o imediatismo, é o cara ruim. Porque qualquer empresa que vai te cobrar um valor que está extrapolando o mercado, você não vai querer. E qualquer um que vai te cobrar muito lá embaixo, tem alguma coisa estranha. Se todo mundo cobra 10 mil reais, se você tem 5 orçamentos, 10, 12, 11, 9. Daí tem um de 5. Cara, tá estranho. E onde a pessoa vai? No de 5? Mas ela não pensa e para por que tem um de 5. Ah, não, mas não tem um engenheiro, não tem um arquiteto acompanhando. Mas e aí, quem que vai acompanhar? Quem que é o responsável? Ah, não, o cara é responsável. Pelo quê? Né? Essa é a questão. Também é cultural, a gente vai ter que mudar, mas se a pessoa souber o quanto um profissional na obra, acompanhando, minimiza tanto prejuízos e gastos, quanto valoriza uma obra dela, ela para. Porque eu fiz as contas esses dias de uma casa de 300 mil reais. A pessoa gasta em média de projeto 3 a 5%. 10% a 30 mil, então 15 mil reais a gente está falando. Só que uma casa dessa, quando ele faz com um arquiteto, quando ele vai vender por 500.
Quando ele não faz, ele vai gastar mais do que isso, uma obra bem, bem pior, porque ela não foi pensada nada, ambientes, espaços, resistência, todo esse tipo de coisa. Então isso ainda vai ser cultural a gente mudar. Começa a dar valor ao profissional que você está contratando, isso é muito importante. E essa questão de... Você está falando ainda até de clientes que nem projeto fazem, Sim. né? Esses clientes, de longe, são clientes que eu gasto o meu tempo orçando. Né? Eu já tenho essa política de trabalho. Se o cara não quer nem projetar, Não vale a pena. não vale a pena nem eu fazer orçamento para ele. Sim. Sabe? Porque assim, se o cara não deu valor nem pro projeto da casa, se ele não conseguiu enxergar o valor nem do projeto da casa, quanto mais do meu serviço. Uhum. É o que você falou, a hora que ele fizer o orçamento lá com 5 empresas, esse cara que cobrou 5, ele só vai conseguir enxergar o seguinte, a diferença pro próximo tá 4, Uhum. né? Pô, o que esse cara vai errar na minha obra que vai justificar esses 4? Esses 4 eu conserto qualquer tipo de erro que acontece. Ele sabe que ele vai gastar 15. É. Essa é a questão. As pessoas não têm noção, né? Eu recebi esses dias aqui um profissional de impermeabilização. Cara, uma impermeabilização feita numa obra, ela custa em torno, sei lá, mais ou menos isso também, em torno de 3% do valor da obra, né? A impermeabilização completa da obra, bem feita. Cara, quando você faz... quando você comete erros na impermeabilização, chega a custar 15% do valor da obra o reparo, né? Se der problemas em todas as impermeabilizações. Então, assim, é algo que você tem que fazer, né? É igual aconteceu esses dias comigo aí, o pessoal sabe. Estourou a correia dentada no meu carro, né? Ficou mais de R$2.000 para consertar. Uma correia dentada você vai trocar ali, você não gasta R$200, né? Putz, fazer o quê, né, cara? Errei, paga o preço agora. Mas isso daí a gente também tenta mostrar a impermeabilização. Vamos ao assunto. O cara tem uma casa de 2 andares, o quarto banheiro em cima, embaixo uma sala, uma cozinha, algo do tipo. O cara faz um trabalho de gesso ali, rebaixado, uma sanca maravilhosa e tal. Começa a vazar. O cara não fez impermeabilização, ou fez mal feito, algo do tipo. O que ele vai ter que fazer? Arrumar. Como que ele arruma? Porcelanato pronto, box colocado, quebra tudo. Refaz. Você tá maluco? Eu não vou fazer por baixo. Vai tentar fazer de novo. Mas nessa ele já perdeu o gesso. Quanto ele gastou de gesso? É o que a gente tá falando. O profissional não é caro, o incompetente é caro. Então, sai dessa de preço, procura a referência, quem ele é, qual é a capacidade que ele tem, qual foram os clientes dele. Faz essa pesquisinha, não custa nada. E contrata a gente, né? Contrata a gente. Douglas, só para encerrar aqui, ó, deixa alguma dica para esses clientes, a gente está falando disso aí, que querem contratar um profissional, né, que já foi convencido através de vários papos aqui do professor das obras em contratar um profissional. Como que ele escolhe o profissional? Dá uma dica assim, qual arquiteto eu escolho? Porque tem um monte de arquiteto, né? E às vezes o cara, sei lá, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu método de trabalho. O construtor é até mais fácil dele contratar, talvez, do que o arquiteto, né? Mas dá uma dica aí de como ele escolheu o arquiteto, o que ele tem que considerar, né? Talvez um pouco do perfil dele, um pouco do perfil do arquiteto. Sim. A dica é sempre quem ele quer contratar. Na verdade é isso. Ele quer contratar o arquiteto por quê? Ele quer que faça a minha casa. Então é a sua casa, cara. Quanto tempo você passa nela? Para quem é a casa? Para você e para sua família. Qual o bem maior? A família. Então contrate alguém que pense nisso, que pense em você e pense na sua família. Primeiro passo é esse. Pô, legal, a pessoa pensa em mim, a pessoa vai fazer uma casa para mim. Agora vamos lá ver qual a capacidade dela. Não, ele é um arquiteto, é formado, tá tudo certinho dentro da lei, bacana. Qual que é o histórico dele? Pesquisa isso. Quem são os clientes? Como foi a experiência? O que ele tá me vendendo hoje, é verdade? Hoje ele tá falando que vai fazer uma casa para mim. Vai nos 3 clientes passados. Não, o cara fez aquilo e vendeu o projeto e nunca mais apareceu na vida. Acontece. Faz essa pesquisinha, não custa nada. Então, você saber quem você está contratando é o melhor caminho também. E não é preço. Pode ser que esse profissional seja barato. Não estou falando que ele tem que ser o mais caro. Mas vai em quem realmente vai fazer uma coisa para você. Mesmo, pensando em você, não pensando só no cifrão atrás que vai vir para ele. Perfeito, legal. E Douglas, vamos lá agora, vou te colocar numa saia justa aqui, hein? A galera que acompanhou o nosso podcast aí, esse bate-papo aqui, entendeu um pouquinho da sua visão, da sua filosofia de trabalho, vai ver lá a nossa foto lá no Instagram, né? Uma thumbzinha. E vai comentar e curtir lá, né? E falar o que achou do podcast. E aí, cara, o que você pode oferecer para essa pessoa que entrou lá, escutou o nosso podcast? Você tem alguma coisa que você pode oferecer para ela?
Cara, posso sim. A pessoa que vê nosso podcast se interessa por obra. Certo. Me chama lá. Me explica o que ela precisa. A gente bate um papo, faz uma consultoria. Porque a gente está aqui para esclarecer. Se não fosse para esclarecer, não seria aberto. Tá. Então, se a gente está querendo ajudar as pessoas, porque eu não vou sanar toda a dúvida dela numa consultoria. Mas posso sanar o principal, aí ela vem nos contratar. Porque ela sabe o tipo de profissional que ela tá contratando. Vai começar a mostrar para ela que não é o de graça que importa, e sim a importância que a pessoa dá para ela. Perfeito. Pode chamar lá no direct, a gente conversa, a gente consegue se entender numa consultoria, algo do tipo. Legal. Ó, o Douglas está dando aqui uma consultoria, na verdade, para esclarecer alguma dúvida que você tem a respeito da arquitetura, né, da construção da sua obra, Perfeito. sobre um investimento que você quer fazer, qual que é a melhor opção, né? Contate ele lá. Tenho certeza que ele vai te atender, primeiramente, com uma grande cortesia, né? E se der negócio com ele, ótimo, né? Perfeito. Ele está à disposição aí para poder contribuir. Isso mesmo. Certo? Perfeito. No Instagram está Arq Douglas Fernandes e no Facebook Douglas Fernandes Arquiteto. Legal. Isso aí, Douglas. Foi uma ótima conversa. Obrigado pelo papo. Volte mais vezes aqui para a gente discutir outros assuntos, né? Vamos nas obras também para fazer alguns vidinhos juntos lá nas obras. E foi um imenso prazer te receber aqui. Algum recado que você quer deixar para os seus seguidores aí no Instagram e tudo mais? Perfeito, vamos lá. Eu agradeço a abertura que vocês fizeram no programa. O programa está muito bacana também. Vamos fazer mais parceria juntos, sim. O recado é o que a gente está tentando passar no dia a dia. Começa a mudar um pouco a visão do que é o arquiteto, do que é o engenheiro. A gente trabalha para as pessoas, então vocês têm que começar a ter esse olhar que é importante esse profissional te acompanhando. Você está realizando um sonho. Uma casa, mais barata que seja, a gente está falando aí de 200 a 300 mil reais. Então, você está fazendo investimento alto, faça ele de forma consciente, com quem realmente entende e pensa em você. Perfeito. Tá bom? Legal, Douglas. Foi ótima conversa. Obrigado pelo papo. Mais um episódio do Professor das Obras. Ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau!